E aí pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco hoje, agora e sempre. Nesta aula em particular, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de como expressar um gás ideal, as formas de expressar um gás ideal. Nós vimos que a pressão multiplicada pelo volume é igual a M vezes R vezes T. Neste caso específico, o que nós iremos fazer é dividir ambos os membros, tanto o membro do lado esquerdo quanto o membro do lado direito, por M vezes R vezes T. Aí você me pergunta, mas eu posso chegar e dividir todo mundo por MRT? Lembra lá da matemática? Tudo aquilo que você fizer do lado esquerdo, você terá que necessariamente fazer do lado direito. Ora, se eu dividir PV por MRT, consequentemente, eu terei que dividir MRT também por MRT. Tudo que eu faço de um lado, eu faço necessariamente do outro lado. Aí você me pergunta, mas por que eu faço isso? Para nós chegarmos a uma expressão, tudo bem? Então eu peguei o PV igual a MRT, dividi ambos os membros por MRT, tanto este quanto este. Aqui permaneceu do jeito que estava, né? PV dividido por MRT. Agora, quando eu pego MRT e divido por MRT, isso me dá 1. Né? Pegar uma coisa e dividir por ela mesma, dá 1. Né? Por exemplo, vamos pegar 2 dividido por 2, dá 1. 3 dividido por 3, dá 1. Então, NRT dividido por NRT dá 1. Nesta passagem daqui para cá, o que eu fiz foi uma mera inversão, né? Uma troca de posição. Aquilo que estava do lado direito, eu passei para o lado esquerdo. E aquilo que estava do lado esquerdo, eu passei para o lado direito, tudo bem? Aí o que eu fiz foi pegar todo este membro, todo este termo, no caso, PV dividido por MRT, que está com o sinal positivo, e passei para o outro lado com o sinal trocado, isto é, com o sinal de menos, sinal negativo. Então, ficou desse jeito. 1 menos PV dividido por MRT é igual a 0. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que eu fiz? Agora, nós iremos ver a forma logarítmica. A pessoa fala logaritmo, já fica assustado, desesperado. Não precisa, pessoal. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá? Então, olha só. Partindo-se sempre do princípio de que PV é igual a MRT. Então, PV é igual a MRT. O que eu irei fazer é colocar, aliás, aplicar o logaritmo neperiano de ambos os lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Lembre-se sempre, pessoal, de que tudo aquilo que eu faço de um lado, eu tenho que necessariamente fazer do outro lado. Ora, se eu aplicar o logaritmo neperiano do lado esquerdo, assim eu o farei também do lado direito. Temos, portanto, Ln de PV é igual a Ln de MRT. Eu aprendi lá com o professor de matemática que quando eu tenho o logaritmo de uma multiplicação, isso vira uma soma. Portanto, Ln de PV é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, Ln de P mais Ln de V. Da mesma forma, assim você fará para o outro lado. Quando eu tiver Ln de MRT, isto é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, Ln de N mais Ln de R mais Ln de T. Tudo bem? O que nós fizemos foi mera aplicação de propriedade. Multiplicação vira soma. Da mesma forma, divisão vira subtração.
tudo bem? Tá. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou manter do jeito que está ln de P mais ln de V. E agora eu vou pôr em evidência o ln e aí eu vou colocar nr só. Ao invés de colocar ln de nrt, por que eu não vou colocar ln de nrt? Porque eu volto nisso aqui. O que eu quero é apenas colocar o nr aqui dentro. Você pode fazer isso, não pode? Então eu fiz ln de nr mais ln de t. Tudo bem, pessoal? Mas eu não entendi. O que você fez? Por que você colocou só ln de nr? Por que você não colocou ln de nrt? Porque eu volto aqui. E esta não é a intenção. O meu objetivo final é deixar em função de ln de nr. Eu quero que apareça na minha expressão ln de nr. Por isso que eu não coloco t. Você pode fazer isso? Pode, ué. Tá? Então eu coloquei o ln de nr mais o ln de t. Agora, o que eu fiz foi passar esse ln de t que está do lado direito para o lado esquerdo, tudo bem? Aqui está com sinal positivo. Passa para o outro lado com sinal trocado, com sinal de menos, sinal negativo. Menos ln de t. Então ficou o seguinte, ln de p que já estava, mais ln de v que já estava, o ln de t que estava positivo passa com sinal trocado, menos ln de t, tudo isso é igual a ln de nr. Tudo bem, pessoal? Agora nós iremos aplicar novamente a propriedade de logaritmo. Quando eu tiver uma soma, isto vira multiplicação. Então, quando eu tiver ln de P mais ln de V, isto, na verdade, é ln de P vezes V. Por que você dividiu por T? Porque aqui eu tenho uma subtração e toda vez que eu tiver uma subtração, eu efetuo uma divisão necessariamente. Tudo isso é igual ao que? A ln de nr, porque eu quero deixar em função de ln de nr. Então esta aqui é a nossa outra forma de expressar um gás ideal. Muito obrigado!